Você assistiu o filme Divertidamente? Esse é um filme muito legal e que nos mostra algumas coisas muito interessantes sobre as nossas emoções. A gente aprende, por exemplo, com o filme que todas as emoções são importantes. É legal sentir alegria, mas é importante também haver espaço para a nossa tristeza. O nosso bem-estar, ele não está em sentir apenas coisas boas, mas está exatamente em saber conviver com todas as nossas emoções. A inteligência emocional, ela está em saber conviver de uma forma positiva, de uma forma produtiva com as emoções que são mais dolorosas, como a tristeza, o medo e até mesmo a raiva. Eu sou o Flávio Lettieri e eu vou te falar nesse vídeo sobre as 4 emoções básicas da inteligência emocional e como você pode gerenciar essas emoções para que você tenha melhores resultados. É claro que se a gente pudesse, a gente só ia querer experimentar aqueles sentimentos positivos, como a alegria, o prazer e a realização. Mas os sentimentos que a gente considera negativos, como o medo, por exemplo, eles são essenciais para a nossa sobrevivência no mundo. Imagina o risco que a gente não estaria correndo se o medo não existisse. E como eu te falei, a inteligência emocional está na nossa capacidade de lidar de uma forma positiva, proativa e produtiva com os nossos sentimentos. Saber, por exemplo, a hora certa de expressar a nossa alegria e também, por exemplo, a melhor forma de usar o nosso medo para nos ajudar a superar desafios. E como é que a gente aprende a fazer isso? Como é que a gente pode fazer coaching com os nossos sentimentos? O primeiro passo é entender como funcionam as nossas 4 principais emoções: o medo, a alegria, a raiva e a tristeza. E um ponto central nesse entendimento é saber que as nossas emoções, elas não são nem boas e nem más, mas que todas elas possuem um lado bom e um lado ruim, e que o segredo está exatamente em saber gerenciar essas emoções para que elas se manifestem na maior parte do tempo nesse lado positivo. A raiva, por exemplo. A raiva ela tem um lado muito negativo e que é muito evidente. Pessoas com raiva tendem a colocar a culpa nos outros, tendem a procurar culpados pela sua insatisfação, elas vão discutir, elas vão brigar com as outras pessoas. Só que a raiva também tem um lado positivo. A raiva é um sentimento intenso, tem muita energia na raiva. E é aí que entra a inteligência emocional. Se ao invés de você levar essa energia para sua boca e começar a discutir, a brigar com todo mundo, você direcionar essa energia para o seu cérebro e começar a buscar soluções, você vai resolver aquele problema. Você vai ter resultados extraordinários. O problema é que poucas pessoas conseguem fazer isso. A maioria das pessoas usa a raiva de uma forma desequilibrada e age de uma forma agressiva. O medo. O medo também é uma emoção poderosíssima na nossa vida. Tem um lado muito negativo, que é paralisar as nossas ações. Claro, medo inconsciente do fracasso, por exemplo, é o grande vilão que nos sabota, que nos faz procrastinar as ações, que nos faz deixar de lado tarefas que têm que ser feitas, realizadas para que chegue no objetivo. Só que o medo, quando é bem direcionado, ele tem um incrível poder de nos levar à superação. E o que é a superação? É como o nome diz, é uma ação super, ou seja, uma ação fora do comum, uma ação extraordinária. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela percebe o medo dentro de si, sente que está com medo, sabe disso, mas ela segue em frente. Ou seja, ela enfrenta, faz o que tem que ser feito, ainda que esteja sentindo medo. Por outro lado, quando a pessoa não tem essa inteligência emocional, ela sente o medo, mas não tem consciência desse medo e acaba sendo paralisada por essa emoção. E aí, ao invés de governar o seu medo, ela é governada por ele. E a tristeza? A tristeza é uma emoção que reduz a nossa energia e que tem um lado negativo que é muito terrível, a vitimização. Uma pessoa triste e com pouca inteligência emocional tem uma tendência a achar que o mundo está contra ela. E a tristeza é um dos sentimentos que mais se retroalimenta. Eu sinto a tristeza agora e se eu não mudo esse estado, esse sentimento vai crescendo e ele vai se enraizando dentro de mim. Até o momento que eu deixo de ser uma pessoa que sente a tristeza para me tornar uma pessoa triste. Ou seja, a tristeza ela está tão impregnada em mim que eu passo a definir quem eu sou por essa emoção que eu sinto. Mas por outro lado, quando a pessoa tem uma inteligência emocional, ela é capaz de entender e reconhecer a tristeza que ela sente, administrar essa emoção e seguir em frente, mudar o seu próprio estado. E tem um lado ainda muito positivo de uma tristeza bem administrada, que é fortalecer dentro da gente um dos sentimentos mais poderosos, o perdão. E por quê? Porque se o motivo da minha tristeza é algo que eu fiz, eu aprendo a me perdoar.
Se o motivo é algo que alguém fez, eu aprendo a perdoar o outro, porque eu aprendo que todos nós somos passíveis de fazer coisas erradas. E quando a razão da tristeza é um fato da vida ou uma fatalidade, eu aprendo a lidar com a aceitação, com a resignação, que são sentimentos também muito poderosos na vida da gente. Vamos entender uma coisa, as nossas emoções, elas existem para nos proteger e também para dar mais significado para as nossas vidas. Mas quando nós nos tornamos escravos das nossas emoções, muitas vezes elas acabam atrapalhando as nossas vidas. Todos nós somos regidos prioritariamente por um sentimento principal. Alguns tendem a ser governados pela alegria, outros pela raiva, pela tristeza ou pelo medo. Gerenciar emoções significa ser capaz de olhar para si, reconhecer a emoção predominante na sua vida e saber como direcionar essa emoção para o seu lado positivo. Isso é o que nós chamamos de autoconsciência. E é sempre importante lembrar de uma coisa: quando nós assumimos posições de liderança, ter essa autoconsciência e essa capacidade de entender, de governar as nossas próprias emoções, isso é uma condição essencial para que a gente possa extrair o melhor de cada pessoa. Afinal de contas, eu só posso ajudar o meu time a lidar com os seus conflitos se eu consigo entender como esses conflitos se manifestam dentro de mim. Só que não dá para levar o outro por um caminho que eu ainda não trilhei na minha vida, ok? E aí, bora assumir cada vez mais o controle das nossas emoções? Bora fortalecer a nossa inteligência emocional? Não é fácil, mas é muito possível. A gente se vê.